Agrolover tá no ar mais um Gente Dá Trabalho, o podcast da Grow, que transforma conversas sobre gestão de pessoas em estratégias que geram resultado. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre dois assuntos que têm mexido muito com o mundo no trabalho. Como liderar a equipe 100% home office com eficiência, né? E como que essa liderança feminina ela traz novas perspectivas e resultados para a empresa. E para essa conversa, né, pra gente poder desenvolver essa conversa, eu recebo uma convidada que vive esses dois universos, né, que é a Fabiana Caiuca, que é CEO e sócia fundadora da Jump Solutions, consultora de e-commerce, especialista em comércio exterior com MBA em gestão de negócios internacionais. Hoje, Fabiana também é presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, da Cianf, o SEMEC Nova Friburgo. E uma carreira ali de liderança inspiradora. A Fabiana hoje vem para falar bastante com a gente sobre esse tema. E seja bem-vinda, Fabiana, ao Gente Dá Trabalho. Fabi, você liderou, né, com a gente enfim, tem essa experiência de liderança muito voltada para a equipe 100% home office, né? E é uma coisa até que a gente descobriu do seu perfil, que você é uma pessoa que não gosta muito de rotina, né? Descobrimos isso recentemente, inclusive. Me fala um pouquinho como que surgiu a Fabiana que a gente conhece hoje. Vamos lá. A Jump Solutions, ela surgiu por uma dor minha, né? Porque eu comecei no varejo digital, com a minha própria loja e por essa questão minha relacional, de gostar de ajudar as pessoas, de gostar de dar aula, de gostar de conversar e gostar de servir, né, vamos dizer assim, porque o serviço é uma forma de se servir, eu comecei a migrar para esse lado da assessoria, né, da consultoria, depois eu cheguei na assessoria. E aí a Jump nesse formato híbrido, híbrido na realidade não, 100% home office, né? O meu é híbrido porque eu tô sempre presencial nos clientes. Mas a equipe home office, ela veio muito por conta das especialidades mesmo, sabe? Até no início, quando eu abri a Jump, eu pensei, vou ter o meu escritório, vou ter ali 2 pessoas, 3 pessoas, mas eu optei por continuar no home office com a equipe, e eu tenho gente do Brasil inteiro, eu tenho gente da Bahia, eu tenho gente de São Paulo, eu tenho gente de Minas, eu tenho gente que até veio para Friburgo, mas não por conta da Jump, isso é muito legal, porque eles vieram, porque eu vendi muito Friburgo, falei, vem para Friburgo, Friburgo é muito bom e tudo mais, moravam no Rio de Janeiro, mas ficaram home office, porque a gente não tem escritório. Então, esse nascimento da Jump veio muito por essa minha questão relacional e o fato de ser home office não me distanciou, sabe, desse meu perfil. A gente conseguiu administrar muito bem e hoje temos aí uma equipe de 6 pessoas, 100% home office. Esse é um desafio, né? Super. E me fala, assim, um pouco desse desafio. O que é bom nessa equipe 100%, inteira equipe 100% home office, e o que te traz de desvantagem também nesse sentido? Fale um pouquinho essa sua visão. Então, o bom do 100% home office realmente é a equipe flexível, né? Eu tenho uma equipe que parcialmente é dedicada, né? E até um outro modelo de trabalho, depois a gente pode até conversar sobre isso, que é PJ. E a minha equipe consegue ser muito flexível com relação a horários, com relação a atendimento, né? Então a gente consegue otimizar muito a nossa entrega. E tem também a questão dos custos, né? Porque eu não tenho hoje um custo estrutural, né? Eu facilito muito essa questão da minha margem de contribuição, por exemplo, porque meu custo fixo ele é baixíssimo, né? É um custo basicamente de manutenção. Então, essas são as principais vantagens, né? E as desvantagens, sem dúvida, é a questão da gestão da equipe, do tempo da equipe, né? Porque essa flexibilidade, ela traz um benefício de você conseguir ali, talvez, cumprir todos os prazos, porque a equipe, ela se adequa, né, às necessidades, às demandas, mas também vem uma outra contrapartida, porque se a equipe não tiver com uma produtividade em dia e não tiver com uma produtividade alta, eu tenho uma perda nessa entrega. Então, eu tenho um atraso de entrega, porque eu não estou ali olhando para ver se aquela pessoa está
o tempo inteiro trabalhando, se ela tá conectada, se ela tá vendo Netflix, se ela não tá, o que ela tá fazendo, se ela demorou 5 horas no almoço, se não tá. Eu hoje não tenho esse controle. Eu sei que tem ferramentas que você consegue colocar um ponto digital, né? Inclusive até pelo celular, que a gente coloca ali, o horário do almoço e tudo mais. Mas essa não é a proposta da Jump. A proposta da Jump é eu ter uma equipe dedicada que trabalhe sob demanda. Então, eles têm a flexibilidade deles, inclusive essa é uma contrapartida minha. Eu não me comprometo e não me proponho a ficar ali controlando hora e tudo mais. Eu controlo entrega. Então, o lado negativo é isso, eu não estou ali. Então, eu tenho realmente algumas questões. E com relação a isso. E o segundo ponto é a comunicação, né? Porque é uma comunicação... A minha comunicação também é 100% digital, através de WhatsApp, basicamente. Eu faço uma FUP, né? Eu faço uma reunião de follow-up segunda, quarta e sexta. Toda segunda, quarta e sexta a gente fica pelo menos 1h30 juntos, nos reunindo e alinhando todas as demandas, né? Todas as pendências. Mas mesmo assim a minha comunicação ainda falha, especialmente com os clientes, né? E os meus clientes, engraçado, que até na minha jornada de prospecção, os meus clientes pedem que o meu atendimento seja digital. Às vezes eu falo assim, não, a gente vai tomar um café. Não pode ser pelo WhatsApp. Às vezes não querem nem Meet via Google, sabe? Eles querem o digital mesmo. Parece que trabalhar com digital também puxa muito isso. Eu sei que isso é muito particular do nicho, né? Tem nichos que são mais presenciais. Mas o meu não. Então, me passa aí a proposta, vamos conversando aqui. E assim, eu tenho fechamentos 100% digitais via WhatsApp. Eu nunca nem vi o meu cliente, sabe? Uma vez na FEVEST, eu encontrei com um cliente e falei assim, eu acho que você é meu cliente. Porque eu só via pelo rostinho do WhatsApp, fechou um projetinho comigo. E então, é isso, vai puxando essa demanda. Então, eu tenho realmente algumas questões de comunicação com o cliente, sabe? Por conta do home office. E aí a gente falando, né, sobre desafios de equipe home office, né? A Grow, é uma empresa que ela nasceu híbrida, né? Enfim, a minha experiência profissional, desde o início, assim, eu sempre fui super presencial, até que eu entrei na PBS, que também era presencial, mas eu comecei a ter um pouco mais de flexibilidade, uma visão mais de consultoria, então tinha um horário que era mais de acordo com o cliente, né? E aí quando a Grow nasceu já híbrida. Já nesse formato, assim, que não era 100% presencial, mas era híbrido, então tinha presencialidade. E aí tem aproximadamente 2 meses, mais ou menos, a gente optou por ser 100% home office. E aí deu um super frio na barriga ali, assim, eu fiquei, será, gente? Será que vai dar certo? E eu tô adorando. A Grow também tem uma equipe que é uma equipe mais madura, então, que sabe das suas responsabilidades, né? E eu confesso que, assim, é libertador, que você comentou, assim, de não ter aquela... 8 horas, chegou? Sim. Nossa, isso é muito libertador. E saber que a entrega tá acontecendo e que você não tem que ficar vigiando o relógio e tal. Isso, assim, eu trabalho de home office desde 2016. Por quê? Quando eu vim para Friburgo, eu tô aqui há 10 anos, eu vim prestando serviço, né, na realidade contratada, do operador logístico das Olimpíadas. Então, eu vim em março de 2016, eu fiz as Olimpíadas indo 1 vez ou 2 vezes por semana para o Rio, aqui já na Serra. E aí, quando terminou o meu contrato, que era uma SPE, Sociedade para Fins Específicos, né, era só a entrega das Olimpíadas. Terminou o meu contrato, eu saí, né, fui mandada embora, né, do operador logístico. O projeto acabou, né, todo mundo foi mandado embora. Sim. Mas eu já trabalhava de home office, né, já híbrida desde 2016, quando ninguém ainda trabalhava de home office. Em 2016 ainda era um tabu trabalhar de home office. Então eu tive até questões com a minha própria equipe, porque eles se questionavam se eu estava fazendo, se eu não estava fazendo, se eu estava ali, se eu não estava ali. Tive gatilhos emocionais enormes, assim, por conta de entraves realmente na comunicação, porque a equipe era muito novo, ninguém trabalhava em home office em 2016. Então o home office na minha vida veio desde essa época. E aí depois eu comecei a empresariar, né? Na realidade, eu não comecei a empresariar nessa época, não. Eu ainda prestei consultoria para um outro operador logístico que era do Sul. Então, também era home office. Então, desde essa época eu vim... E aí, a minha produtividade no home office
apesar de eu não gostar de rotina, eu sou muito mais produtiva no home office, porque eu sou muito relacional. Então, se você tá aqui, nós vamos bater um papinho, a gente adora o horário do cafezinho. E no home office, eu tô ali focado no trabalho. E eu trabalho 5 vezes mais. Eu tenho essa doutrina, sabe? Essa disciplina no home office. E eu organizo a minha rotina nesse sentido. Então, quando a Jump veio, e eu, até antes um pouco da Jump, eu tinha a loja física, né? Aí eu voltei um pouquinho pro físico, antes de abrir a consultoria. Foi muito natural para mim, porque eu até falei, vou ter ali o nosso escritóriozinho, mas não aconteceu, então não doeu, vamos dizer assim, entendeu? Foi uma adaptação. E eu até as pessoas que eu contratei não eram um time maduro, não eram. Inclusive eu tenho familiares, família minha, meu irmão trabalha comigo hoje na Jump. E eu tive que doutrinar muito ele essa questão da produtividade, de organização de horário e tudo mais, né? Porque acaba que as coisas se confundem. E ele mora com a minha mãe, com a minha irmã, então tem outras pessoas em casa. E eu também tenho filhos pequenos, né? Quando eu comecei o home office, eu só tinha uma, né? Agora eu tenho 2 pequenas. Então, isso até é um benefício que eu boto muito na balança. Até hoje eu boto isso na balança. Porque eu consigo cuidar da minha filha, claro que não, né? Ela não é um bebezinho, não é mais de colo, ela tá andando ali, tá brincando, e eu consigo cuidar e estou sentado no meu computador trabalhando, tranquilamente. As reuniões eu marco no horário que ela tá na creche, né? E tô aqui no telefone, fico com tendinite nos 2 dedões, mas não tem problema, a gente tá aqui no telefone. Estamos aqui no computador, então eu consigo administrar isso bem, sabe? Então é um tabu que foi quebrado e que a gente vai levando. Eu acredito que, assim, o fato também do seu público ser um público Sim. e-commerce, marketplace, né? Sim. É uma visão que já é digital. Isso acaba também trazendo essa tendência, essa facilidade maior, Sim. né? A gente tem percebido, assim, muitas falas, que a gente vê muita coisa na internet, né? Muitas falas que acabam abolindo, assim, não, home office não funciona. E, assim, bom, na minha pequena experiência, você tem uma experiência muito maior sobre o tema, Sim. né? A minha experiência ali de alguns meses, pra mim tem funcionado. Sim. Talvez seja o meu público, talvez seja o meu segmento. Sim, talvez sim. Né? Mas eu tenho percebido assim que tem funcionado. E existem algumas ferramentas, né? Alguns processos que facilitam essa gestão. Sim. Que exemplos, assim, de algumas ferramentas ou métodos ou processos que facilitam um pouco essa gestão home office? Hoje eu trabalho com uma ferramenta especialmente que no início eu elaborei muito, sabe? Eu falei, vou contratar uma ferramenta super elaborada que vai controlar, não sei o que, produtividade, tempo, minuto, hora, não sei o que. Mas pro meu trabalho, pro meu tipo de entrega, não funcionou. E aí eu elaborava muito, eu burocratizava muito para o meu funcionário e ele não conseguia me entregar essa burocracia. E aí eu entrava na gestão de pessoas, né, na gestão da equipe, eu falava assim, vocês têm que me entregar, mas eles não conseguiram se adaptar a essa complexidade dessa ferramenta. Então eu simplifiquei, eu até fiz um investimento alto na ferramenta e falei, cara, não adianta eu colocar aqui uma Ferrari e a minha entrega ser simples e eu funcionar muito bem com Fusca. Então, para que eu vou ter uma Ferrari? Então, hoje eu tenho o Trello, né? Eu tenho o Trello Pro, né? Que tem todos os plugins, que eu consigo metrificar algumas coisas, eu consigo colocar um calendário, consigo colocar umas integrações. Mas hoje, os meus clientes, tanto os meus clientes quanto a minha gestão de equipe acontece via Trello. Então, eu tenho um quadro para minha gestão do meu financeiro, eu tenho um quadro para minha gestão do meu marketing, eu tenho um quadro para uma gestão do meu técnico e os meus clientes recebem um quadro no Trello que eles acompanham ali a lista de demandas e é tudo atualizado ali. Então, ali, através do Trello, eu faço a gestão das entregas e a gestão da minha equipe também. Hoje eu só utilizo isso, porque eu já usei Monday, já usei um monte de coisa que complicou muito. Então, eu simplifiquei, sabe? E tá tudo bem, tá ótimo, a gente consegue fazer isso e eles conseguem usar o Trello, que é uma ferramenta super simples. E a gente consegue entregar 100% do projeto digital. Se o cliente ele não quiser falar com a gente, ele não precisa falar, porque a gente recebe a notificação no Trello. Então, e com o meu time também, eu só falo, te marquei no Trello, ele recebe uma notificação do Google Agenda, enfim, tudo fica por ali, tudo fica digital. Mas é claro que a gente sempre, né, fala e tudo mais, quer conversar.
Esse relacionamento, ele é... É. E aí, vamos falar um pouquinho de liderança? Vamos. Falar um pouquinho de liderança. Hoje você atua como presidente, né, do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura da Cianf, em Friburgo, que é o SEMEC, onde eu também tenho a honra de atuar junto com você, mas como coordenadora de projetos, né? Isso traz para você não só pelo SEMEC, mas também pela Jump, porque você é uma CEO, Sim. né? Essa experiência como uma liderança feminina. Sim. Né? E aí eu já vou botar uma polêmica aqui, né? Porque há alguns meses atrás surgiu um bafafá na internet, não sei o quê, de alguém aí, né? Falando sobre que minha esposa... Eu não casaria. Deus me livre, mulher CEO, né? Deus me livre, mulher CEO, minha esposa CEO, né? Assim, não é a opinião do meu esposo nem do seu. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa realidade de mulher na liderança. Porque a gente, bem ou mal, né, ainda assim, vivemos em um mundo com muitos homens na liderança. E a gente, em eventos corporativos que a gente acaba participando, a gente nitidamente vê mais homens do que mulheres, né? Então, é um desafio diferente, com toda certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa sua experiência como uma líder, né? Sim. São dois aspectos aí, eu acho. Como liderança do CIMEC, eu amadureci muito. Porque a gente acha que a liderança para mulheres, as próprias mulheres vão ser receptivas a uma liderança empática, né? A um outro perfil de líder, mas não. O que eu descobri é que muitas mulheres, é claro que a gente não pode generalizar, mas muitas mulheres perdem a firmeza de um arquétipo masculino na figura da líder, sabe? Então, eu tive que amadurecer muito e fazer muita terapia também para conseguir ter esse entendimento de quem era a Fabiana como líder do CIMEC. Líder de um movimento, na realidade não é um movimento, né? De um conselho de mulheres empreendedoras, liderando mulheres de todos os perfis, ou seja, não era um time que eu tinha escolhido, né? Claro que as minhas coordenadoras, vocês eu escolhi, mas as mulheres, as membras, né? As CIMECAs, que a gente carinhosamente chama, a gente não escolhe, a gente só recebe, a gente é receptivo nisso. Então, estar à frente em um grupo tão heterogêneo, você divide muito opiniões de acordo com o seu tipo de liderança, né? E o meu tipo de liderança, que eu consigo gerir na Jump e que as pessoas compram, né, essa liderança minha, não foi o tipo de liderança que o CIMEC comprou, né? Então, eu tive muita dificuldade para me entender como líder do CIMEC, e saber qual era o meu local de liderança ali, porque as mulheres, no geral, perdem o arquétipo masculino. Então, eu me vi em situações que eu tinha que, talvez, me colocar mais, né, falar um pouco mais alto, ser um pouco mais enérgica, coisa que na minha liderança da Jump eu nunca tinha feito, né? Eu sempre fui pela empatia, sempre fui pelo acolhimento, sempre fui pela conversa. Eu sempre horizontalizei todas as minhas relações. E eu entendi que no CIMEC não era assim. Então, eu tive que amadurecer muito e entender que o formato de liderança vai de acordo com o grupo de pessoas que você tá. Que você precisa, é claro, sempre manter a sua essência, né? Você precisa manter sempre a sua natureza, e eu sou uma natureza empática, eu sou relacional, eu sou do social, eu sou do apoio, né? Do serviço, como eu falei lá no início. Mas que também, de acordo com a ocasião ou de acordo com o grupo, eu precisava me impor um pouco mais, eu precisava me colocar enquanto mais liderança. Isso para mim foi um grande aprendizado, né? E eu trouxe muito disso para dentro da Jump também, porque e não para o meu time exatamente, mas para liderar mulher nos negócios digitais, porque o meu meio também é muito masculino. O meu meio do digital, se você vê o panorama dos gurus do digital, o panorama dos empresários, são majoritariamente homens. Então, eu também tive que aprender a me colocar ali enquanto liderança. Então, eu trouxe muito desse aprendizado do CIMEC para dentro da Jump. Mas sempre mantendo a minha essência. Graças a Deus eu sempre mantive essa minha essência, né, de ser quem eu sou. Eu sou Sim. a Fabiana aqui, eu sou ali, eu sou lá, eu sou em casa, eu sou a Fabiana em todos os lugares. Eu nunca me deixei influenciar por esse aspecto.
mas a gente entende e amadurece que realmente a liderança ela precisa ser adaptada, né? E com relação à fala, né, desse rapaz que falou que mulher era esposa, né? Deus me livre, uma esposa CEO. Eu acho que vai muito da realidade que a pessoa vê, né? Que a pessoa tem acesso. Então, a figura que provavelmente ele projetava de uma mulher esposa era uma figura da subserviência, né? Uma figura de adaptação. E por isso, essa mãe CEO, esposa CEO, né? Ela precisava estar ali, né, sempre disponível para ele e para os filhos. Então, ela não poderia dividir o tempo com a empresa, né? Por exemplo, uma mulher CEO que eu me espelho muito e que, ironicamente, é muito amiga desse rapaz é a Junqueira, a Cristina Junqueira, presidente, a CEO do Nubank. Que ela tem 3 filhos, acabou de ter um filho agora, e assim, ela consegue, é uma rotina insana, mas dentro da flexibilidade, dentro de uma gestão feminina, ela consegue se adaptar e estar presente em todos os locais que ela quiser. Então, ela consegue ser mãe na hora que ela tem, claro, ela tem uma rede de apoio, né? Ela tem uma estrutura financeira, né? Ela tem o pai dos filhos dela, né? Ela tem a estrutura da casa dela, né? Que ser CEO possibilita também que ela tenha essa estrutura, mesmo que paga, né? A rede de apoio paga. Mas ela consegue flexibilizar ali os seus horários, ela consegue estar presente, né, tanto dentro de casa quanto nas empresas que ela gerencia. Acho que hoje ela só tem o Nubank, que já é... Só o Nubank. Só o Nubank. Mas eu acho que é muito da figura que o homem projeta, esse homem patriarcal, e ele figura muito essa... ele projeta muito essa figura feminina de subserviência, de que a mulher ela tem que ser a âncora da família. Eu sou uma pessoa que acredito muito na família. Sim. Eu não acho que tanto seja mulher ou homem, precisa ser 100% dedicado a uma coisa ou outra. Eu acho que tem que existir equilíbrio em todas as relações. Só que eu não concordo no fato de recair tudo sobre o homem da mulher. Sim. Então, é a mulher que tem que abdicar, por que não o homem que tem que abdicar? Então, Deus me livre ter um marido CEO também, porque isso significa que eu não vou ter um pai de família em casa? Não, então, assim... vai muito da perspectiva do outro, da projeção do feminino dentro da vida do outro, sabe? Sim, perfeito. Fabi, tá chegando, é difícil te chamar de Fabiana, não tá adaptado te chamar de Fabi. Mas isso aí é um amigo. Eu achei que a gente fosse fofocar. No momento. Eu achei que a gente fosse manter a fofoca aqui. Mas... Tá chegando no momento que é um quadro aqui do nosso programa, que é Deu Trabalho. E eu quero te convidar pra você falar algum momento ali da sua vida, tem que ser um só, tá? Um só. Deus. Cara, eu juro que eu pensei em vários. Um momento que você conta pra gente aqui que te deu trabalho. Conta pra gente um pouquinho aí dessa sua experiência. Eu vou puxar muito pra gestão de equipes, tá? Eu pensei muito, falei, ai meu Deus, o que eu vou contar? Mas eu tive uma dificuldade na gestão de equipes, e é um tema muito legal também para você trazer, dando insights. Traz para cá um pouquinho o tema da inclusão. Porque eu tenho no meu quadro, né, de equipe uma atípica, uma neurodivergente. E eu tive muito trabalho para fazer com que a gestora dessa funcionária ela conseguisse compreender como gerir uma neurodivergente. Como eu tenho uma neurodivergente em casa, que é a minha filha mais velha, eu consigo gerir ela, né? Então, a minha função enquanto CEO ali era dar coach, dar aconselhamento de como fazer a gestão dessa funcionária neurodivergente. Mas eu tive, com a gestora dela, muita dificuldade, porque existiam muitas barreiras de comunicação, que existe mesmo no neurodivergente, né? Em específico, essa funcionária ela era muito literal e existia uma certa intensidade nas entregas, então era 8 ou 80, ou entregava muito ou entregava nada, e as orientações, como a nossa comunicação é escrita, né? Isso também foi um fator que prejudicou muito. E ela é designer, né? Ela trabalha com criativo, então as entregas eram todas literais.
Então, a gestora dela teve muita dificuldade, e eu tive muita dificuldade de fazer a gestora dela entender como é que funcionava a cabeça de um neurodivergente, o que ela precisava fazer, e o quanto de empatia que ela precisava desenvolver. E não é bem empatia a palavra, talvez é sensibilidade, sabe? Então, eu tive que desenvolver uma soft skill numa gestora para que ela conseguisse lidar com uma funcionária neurodivergente, para que eu não precisasse eu ter que bypassar essa gestora e ter que eu mesmo orientar a neurodivergente. Então, foram meses de trabalho, de orientação, até que as duas se entendessem. E hoje elas super se entendem e funcionam super bem. É uma dupla dinâmica que eu tenho dentro da Jump. Mas realmente deu muito trabalho, porque eu enfrentava a resistência das duas partes. Sim. A neurodivergente falava comigo, olha, não tá dando. E a gestora dela falou assim, não tá dando. Eu falei, não, mas vamos lá, vamos tentar. É o mantra do vai dar certo. Vai dar certo, porque as duas são muito talentosas e são muito competentes e muito compromissadas. Então eu não queria perder nenhuma das duas. Sim. Mas eu precisava dar uma orientação mas me deu muito trabalho para até que eu consegui fazer com que essa dinâmica ali acontecesse. E agora tá 100% suave. Tá lindo, a entrega tá linda. E ela já sabe, até a gestora dela já sabe, já falou assim, não, eu acho que ela não tá muito bem. Eu vou fazer assim, assim, assado. Ela mesmo já conseguiu mecanismos para contornar quando a situação ali não tá muito favorável. Então, mas eu tive um trabalho enorme para conseguir fazer com que essa dupla funcionasse. Mas funcionou, graças a Deus, conseguimos. Essa é a visão, né, que a gente quer trazer aqui no podcast, porque a gente dá trabalho mesmo. Mas se a gente conseguir orientar, chegar no caminho certo, ter uma preocupação, né, de forma estratégica com as pessoas, que é o que a Grow faz. Ela traz essa preocupação estratégica em cima das pessoas, conhecendo mais a fundo o perfil comportamental, entendendo o DNA da equipe, para conseguir fazer com que o ambiente também prospere junto das pessoas, né? Então, gente, dá trabalho sim, mas também dá lucro. Eu queria agradecer imensamente a sua participação. A gente está chegando aqui nos momentos finais, né? Muito obrigada, foi uma conversa enriquecedora. Já anotei aqui, né, a sua sugestão de tema para os próximos, tá? Vamos, então. Se quiser, eu venho de novo, não tem problema. Muito obrigada. E para quem ficou com a gente aqui até agora, fica o super recado. Gostou do tema, gostou desse assunto, entende que essa visão sobre pessoas ela é fundamental, né, para o dia a dia da sua empresa, já compartilha esse conteúdo para quem precisa saber mais sobre pessoas. Porque a gente dá trabalho sim, mas também dá lucro e é o que a gente fala aqui nos nossos programas, tá? Muito obrigada pela sua participação junto com a gente como um ouvinte ou como um participante ali nas redes sociais e até a próxima.